Meus irmãos, nós chegamos ao 10º capítulo do livro de Gênesis. O capítulo inteiro consta de genealogia, os descendentes de Noé. Gênesis 10. São estas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus, aos Emateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras e em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elur, Azur, Afaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã: Uz, Hul, Jeter e Mas. Afaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, Selefe, Azar, Mavé e Gerá. A Adorão, a Uzai, Dicla. A Obal, a Abimael, a Sabá. A Ofir, a Avilá e a Joabe, todos foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, desde que foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Parece que não tem nem pé nem cabeça e não tem um assunto, mas tem. Tem alguns assuntos. Eu vou destacar 2 que devem nos ajudar em nossas orações. Repare, no versículo 1, ele diz que os filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé. Mas na hora de destrinchar, de aumentar, ele começa com Jafé, Cã no meio e, por fim, a Sem. Sem é que dá origem a todos os povos semitas.
E se você olhar no 21, você vai encontrar a respeito de Sem a mais pormenorizada descrição, uma vez que dos outros povos não semitas era sabido por informações de fora. Talvez das bibliotecas do Egito, lembre-se que Moisés se serviu de muito material que tinha a seu dispor, como quem viveu 40 anos no Egito, a cidade da sabedoria naqueles dias. Veja, Sem é descrito que gerou filhos, e depois os filhos é descrito que gerou netos, e depois bisnetos. Ele para talvez na terceira geração. Mas Sem tem uma informação muito interessante, no versículo de número 25. A Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Peleg, porque nos seus dias se repartiu a terra. Até muito tempo atrás se achava que repartir era simplesmente, aquela terra é sua, aquela terra é sua. Entretanto, chamou a atenção, depois que a ciência fez pé e mostrou que os continentes se derivavam, você vê a forma da América do Sul se encaixa certinho na África. E nós sabemos que no Gênesis fala da porção seca e dos mares, portanto, os continentes como nós conhecemos hoje, totalmente separados, aconteceram mais tarde. Durante muito tempo se achou que foi exatamente nos dias de Peleg que o Senhor rasgou a terra. É uma boa tradução para dividir a terra. Entretanto, hoje, a maioria dos estudiosos bíblicos acham que a terra foi dividida, foi rasgada, houve uma derivação continental, como os cientistas chamam, no dilúvio. E ela não foi uma coisa lenta, ela foi rápida. Tanto é que quando você vê o mapa da América do Sul indo para a esquerda, você vê em toda a faixa dos países andinos, exatamente a cordilheira. É como uma pancada rápida que levantou aquilo lá. Isso acontece em todos os lugares. Se fosse uma derivação lenta, como está acontecendo até hoje, não daria para se formar uma coisa tão grande quanto aquela. Quando você bate um carro a grande velocidade, acontece os maiores danos, as maiores enrugaduras na lataria. E não bater devagarzinho, estacionamento, isso não acontece nada. Pois bem, Sem nos leva a entender que exatamente de Sem é que saiu o povo judeu, o povo hebreu, e que a eles, aos hebreus, pertenceram os oráculos de Deus até a chegada da igreja. Vale a pena orar? Isso tem algum motivo de oração? Tem. Chegou até nós. Até nós. Isso tem, por assim dizer, não a nossa genealogia sanguínea, mas a nossa genealogia espiritual. Está aqui. Deus cuidou da sua palavra até ela chegar a nós. Voltando no versículo 6, nós temos a descrição dos filhos de Cã. Geralmente, os menos desavisados dizem, não, é tudo africano. Não, não é. Se você examinar com calma a Bíblia, você vai descobrir que Cã, na Bíblia, é chamado Egito. Do Egito para cima. E se você examinar aqui, você vai ver a maioria das nações árabes. Quem tem dificuldade disso, procure um bom dicionário. Para facilitar mais ainda, a Bíblia da Herança Reformada traz uma excelente tabela, excelentes notas a respeito de quem é quem. E no começo, no versículo 2, os filhos de Jafé. Jafé gerou a Gomer e a Javã. Mas eu quero lhe chamar a atenção que apenas Gomer e Javã é que vão ser descritos. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Tubal, Meseque e Tiras. 6, mas só tem descrição da descendência de Gomer e Javã.
Por que isso? Porque as genealogias bíblicas não são exaustivas, elas são representativas. Lembra-se da genealogia do Senhor em Mateus? 14 gerações até tal ponto, 14 gerações até tal ponto, 14 gerações até tal ponto. Não foram 14 gerações, mas foram as representativas. As pessoas que não representaram muita coisa, que passaram a vida como sem fazer nada de notório, não são relacionadas nas genealogias. Isso é bom para nós entendermos que o Senhor cuida de cada detalhe, de cada nação e de cada geração e conhece todos os atos, inclusive aqueles que mudam o curso das nações. Meu irmão, quando você entrou no seminário, você mudou o curso de sua vida. Você passou a optar por uma coisa que não tem par. Antes você fazia o que queria, agora você vai fazer o que o seu Senhor mandar. Ah, mas os outros também, os outros crentes também fazem o que o Senhor mandar. Mas você, como nós cantamos no primeiro hino, nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me há de mandar. Você deixou de escolher as suas palavras, agora você tem as palavras do Mestre. O Senhor dos Senhores, que controla todas as ações, controla a sua vida também. Você deixou de se tornar um empresário milionário que podia estar construindo uma empresa mundial. Você vai ter que se contentar com uma paróquiazinha, uma igrejazinha pequenininha num bairro. E se Deus quiser ela cresça um pouco, vai ficar naquilo. E é essa a sua vida. Você optou por isso. Mas optou porque Deus o conduziu a isso, como conduziu a essas nações, como conduziu esse poderoso caçador que foi Nimrod, que construiu tantos os reinos. Os primeiros reinos de grande tamanho, que ali na região da Mesopotâmia, foi ele. Vamos orar pelas nossas vidas. Vamos orar por aquilo que nos acontece aqui no seminário, pela mudança de vida que nós temos que ter e tem que ser impressa em nós nesses 4 anos para nós agradarmos o nosso Senhor. Não esqueçam de orar por aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, com perda de filhos, com familiares doentes, e pelos nossos formandos, que este ano mesmo passarão por outra decisão mais difícil ainda, que é a decisão de onde irão trabalhar. 4 orações, livremente. Eu farei uma quinta.